Oi, para quem não me conhece, eu sou a Maria Alice, tenho 22 anos, quase 23. Sou natural de Pauini, Amazonas, e resido aqui em Tefé desde 2022, a qual eu vim fazer faculdade na UEA. Quando eu cheguei aqui em Tefé, eu construí, meu apartamento, as minhas coisas. Meu apartamento era todo mobiliado, quem me conhece sabe. Eu sempre fui dependente, sempre tive minhas coisinhas, sempre fui organizadinha com as minhas coisas, sempre paguei as minhas contas. E no final de 2023, eu conheci um homem daqui de Tefé, com quem me relacionei e tive 2 filhos gêmeos, frutos dessa relação. Quando eu estava grávida, eu fui obrigada pela família dele a entregar meu apartamento e vender todos os meus móveis e ir morar na casa deles. Eu, frágil com a situação, acabei indo. Quando fui morar na casa deles, percebi que a mãe, até então minha sogra, era muito controladora, Controlava tudo, queria controlar minha gravidez, queria estar envolvida em absolutamente tudo. Inclusive os meus pré-natais, ela não deixava o filho ir. Quem ia era ela. E quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Quem acompanhou esse meu processo sabe que eu estou falando a verdade. Nesse período de gravidez, eu percebi que a família era muito controladora, E eles queriam ter controle de absolutamente tudo da minha vida, da minha relação com o meu ex, e principalmente a mãe. E eu acabava ficando incomodada, mas pela situação, pela fragilidade da minha gravidez, que quem acompanhou sabe o quanto foi difícil a minha gravidez. Eu fiquei 35 semanas e 4 dias enjoada, tudo que eu comia eu vomitava. Tive problema seríssimo com anemia, Fui para Manaus para me cuidar. Fiquei 3 meses em Manaus me cuidando dos meus filhos para eles nascerem bem, com vida. E todo o tempo sendo controlada pela sogra. Essa situação muito me incomodava. E eu falava pro meu companheiro, que isso me incomodava e que eu não queria isso. E que era pra gente ver um lugar pra gente ficar. Porque eu não queria permanecer lá na casa deles, dos pais. Mas ele não queria, E aí, depois que as crianças nasceram, essa situação piorou muito, 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 muito. Porque tudo, absolutamente tudo, eles se metiam. Tudo a família interferia. Tudo, absolutamente tudo. E aí, isso foi me esgotando, sabe? Eu fui ficando esgotada daquela situação. E falava pro meu parceiro, o quanto aquilo me incomodava. A mãe dele me descredibilizava como mãe. Tudo que eu falava, nada era certo, só era certo o que ela falava. Inclusive, uma das coisas que me deixava muito triste, eu não queria que os meus filhos vissem TV, porque eles só eram uns bebês. E eles iam lá e colocavam TV. Queriam que as crianças comessem doce. Inclusive, são pessoas que não aceitam vacina, E as vacinas que eu ia dar nos meus filhos, eles falavam para eu não dar, inclusive da Covid, Uma vez chegou o assunto da vacina da Covid, eu tenho como provar isso, que tem mensagem com o meu ex-parceiro falando da vacina da Covid, que eu vou dar a vacina da Covid nos meus filhos, e o quanto eles não queriam que eu desse essa vacina. Então tudo, absolutamente tudo, eles se intrometiam. Me descredibilizava como mãe, como mulher, que nada do que eu falava servia. E eu só queria criar os meus filhos do meu jeito, porque eu sou a mãe deles, eles têm mãe. E quem me conhece sabe que eu mudei totalmente a minha vida pela minha maternidade. Mudei totalmente o que eu era para os meus filhos. Os meus filhos são tudo para mim. E eu me dediquei 100% a eles, mesmo formada. Eu não trabalhei, só comecei a trabalhar esse ano, tem 2 meses que eu comecei a trabalhar, mas eu sempre tive a minha renda, sempre fui uma pessoa que teve renda, sempre sustentei os meus filhos, sempre comprei as coisas para eles.
Sempre tive condições, junto com o apoio da minha família e a ajuda da minha família. Então as coisas pioraram muito depois que eles nasceram. E eu falava pro meu parceiro o quanto me incomodava e queria sair da casa deles, mas ele nunca quis. Segundo ele pegou umas mensagens no meu celular, porque ele olhava o meu celular escondido, sem a minha autorização. Olhava o meu celular, segundo ele, viu mensagens minhas com a minha mãe falando mal da mãe dele. Mas tenho como provar que em nenhum momento estava falando mal da mãe dele, estava falando pra minha mãe como eu me sentia em relação às atitudes dela com os meus filhos e comigo. E isso muito me incomodava. Então, dia 6 desse mês de maio, ele chegou pra mim perguntando o que eu tinha contra a família dele. Eu falei que não tinha nada e que a minha família também não tinha nada contra a família dele, mas muito me incomodava eles ter que se meter em tudo da nossa relação, na criação dos meus filhos e na minha relação com ele, comigo, e eu aceitei. Na quarta-feira, tem algumas dívidas, principalmente uma moto que ele comprou no meu nome e não pagou, e uma bicicleta que ele comprou no meu nome e também não pagou. E eu fui até ele cobrar essa dívida porque os fornecedores estavam me cobrando. Inclusive, meu nome está no SPC Serasa, que era uma coisa que eu tanto zelava pelo meu nome. Fui até ele, pedi para ele pagar, né? E ele falou assim, e a mamãe? Porque tudo que a mãe dele comprava, ou o pai, absolutamente tudo, se comprasse uma lata de leite, eu tinha que mandar Pix para pagar eles, porque eles não compravam para as crianças. E eu falei, você paga. E ele disse, mas tu que disse que ia pagar. Eu disse, tudo bem, então no final do mês eu pago. E aí ele já alterou a voz e falou, não, eu pago. Eu falei, mais uma coisa, eu quero que tu fale com os teus pais para eu permanecer aqui na tua casa até pelo menos no máximo 20 dias, que é quando meu irmão chega, e eu saio daqui da tua casa. Mas em nenhum momento falei que ia fugir com o meu irmão ou que ia para minha cidade com o meu irmão. Falei que ia sair da casa deles com os meus filhos quando meu irmão chegasse. Porque quem me conhece também sabe que eu não tenho familiar aqui em Tefé. Eu sou uma pessoa sozinha em uma cidade desconhecida, né? Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas conhecidas, mas familiares eu não tenho. Então, quando eu falei isso, ele se transtornou, começou a me xingar e falando pra mim, tu vai sair sozinha, né? Porque os meus filhos não vão sair daqui. E eu falei pra ele, eu te mostro como eu vou sair daqui com os meus filhos, nem que seja com a polícia. Quando eu falo isso, vem a mãe, o pai e a irmã. Todo mundo me xingando, a mãe, um tom super alterado, me xingando, falando que quando eu entrei na família dela, a família dela tinha acabado, que eu tinha feito um inferno na vida deles, que eu era uma folgada, comia da comida dela e falava mal dela, que eu era uma folgada, não fazia nada, que eu era uma escrota mesmo, que tinha acabado com a família dela. Se eu fosse embora da casa dela hoje, era um favor que ela me fazia. Ela me expulsou da casa dela várias vezes. O marido transtornado quase me agrediu. Não me agrediu porque o meu ex e a filha saíram puxando ele e ele dando um murro na porta. Vai embora da minha casa, vai embora da minha casa. Todos eles super alterados, me xingando, mandando eu ir embora da casa deles. O meu ex-parceiro, né, mandando eu ir embora da casa dele, que eu era uma escrota, que eu ia embora sozinha e eu nunca mais pisava na casa deles. E eu podia mandar o meu irmão vir, meu irmão, a minha mãe, quem fosse, queria mandar os caras me pegarem e pegarem o meu irmão. Então eu fui ameaçada, expulsada da casa deles, sofri todo tipo de violência, todo tipo de humilhação que vocês puderem imaginar, eu sofri. Isso, os meus filhos estavam dormindo. Eu só fiz vestir um vestido, peguei minha identidade, meu CPF, fui direto para a delegacia. Quando cheguei na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, pedi medida protetiva e fui com a polícia civil pegar os meus filhos. Quando eu chego na casa para pegar os meus filhos, eles não entregam os meus filhos. Já orientados pelo advogado, que eu não podia pegar os meus filhos porque eu não tinha autorização judicial. Chamamos o conselho tutelar. As crianças só tinham 8 meses, então eles precisavam ficar comigo, até porque à noite eles ainda mamavam.
né? Eles tomavam fórmula, mas também amamentavam, mamavam no peito à noite. E o Conselho Tutelar falou que eu ia ficar com as crianças desde que eu tivesse um lar que pudesse acolher bem as crianças. O Conselho Tutelar veio aqui na casa dos meus amigos, né? Eles estavam dispostos a me receber os meus filhos, já estava tudo preparadinho, arrumadinho. O Conselho Tutelar viu que é um ambiente bom, uma casa que tem ar-condicionado, que é um ambiente legal para os meus filhos. Mas quando a gente foi pegar as crianças, eles não deixaram nem o Conselho Tutelar entrar, nem eu entrar. Não teve acordo, não quiseram nenhum tipo de acordo, não deixaram nem eu me despedir dos meus filhos, não deixaram eu pegar os meus filhos. Eu, como mãe, cadê o meu direito de ficar com os meus filhos que são bebês? E não deixaram, já orientados pelo advogado, e eu fiquei desesperada, transtornada mesmo. E fui acalmada pelo pessoal da Polícia Civil e pelas conselheiras tutelar. Entrei na justiça, né, pedindo busca e apreensão dos meus filhos. Passei 5 dias longe dos meus filhos. O Dia das Mães, que foi o meu primeiro Dia das Mães, eu não estava com os meus filhos. Eles não me mandaram foto dos meus filhos, não me ligaram, nada. Eu sem saber de nenhuma notícia. Eu ficava o tempo todo mandando mensagem para a mãe do genitor dos meus filhos, perguntando pelos meus filhos, e ela só falava tão bem, tão bem, tão bem. Só isso que ela falava. Até que ela me bloqueou, né? Então, uma situação horrível. Na terça-feira, foi concedido para mim essa busca e apreensão. E eu fui pegar os meus filhos. Meus filhos vieram aqui comigo e foi um momento muito feliz para mim. A presença dos meus filhos. Eles ficaram terça e quarta. Quando foi na quarta-feira mesmo, o advogado entrou, alegando que eu fui no mesmo dia que eu peguei as crianças, fui até o porto, comprei passagem de camarote para fugir com as crianças. Isso no nome da minha tia que tá aqui de Manaus, que veio ficar comigo. Sendo que isso nunca aconteceu. Eu não fui na beira, eu não pedi para ninguém comprar passagem, não mandei mensagem, absolutamente nada. Eles simplesmente criaram isso. Criaram, inventaram. Inclusive, eu quero que eles provem. Cadê a prova que eu fui na beira ou qualquer pessoa foi comprar no meu nome ou no nome da minha tia passagem para eu fugir com os meus filhos? Isso não é verdade. Vocês terão que provar isso. Porque no barco tem câmera de segurança. Quem é que vendeu essas passagens? Eu quero tudo isso, eu quero provas. Prova que isso aconteceu, porque isso nunca existiu. Vocês simplesmente inventaram isso. E o advogado entrou com o desembargador de Manaus e o desembargador concedeu essa decisão para eles, sendo que isso tudo é mentira. Eles alegam ainda que, desde que os meus filhos nasceram, a guarda é do pai e dos avós paternos. Mentira, porque eu sempre criei os meus filhos, sempre, desde que eles nasceram. Carreguei no meu ventre, criei, passei noites e noites acordadas. Inclusive, passava noites acordadas enquanto o genitor deles, porque quem conhece sabe, saía pra festa com os seus amigos pra beber, pra jogo, chegava de manhã em casa, 7 horas da manhã. Quem conhece sabe que eu não tenho precisão de mentir e sabe muito bem quem é a peça do genitor e quem é a família também. Porque são eles que querem tomar os meus filhos, mas eles não vão tomar os meus filhos. Porque os meus filhos têm mãe. Eu sou a mãe deles e eu vou até o fim por eles. Então eu entrei com a defensoria para recorrer dessa decisão, mas até agora não tive nenhuma resposta. E já se passaram 5 dias que eu estou sem ver meus filhos, que eu estou sem notícia deles, que eu não sei absolutamente nada deles. Eles não me deixam ver os meus filhos, não me dão nenhuma notícia, nada. Eu estou simplesmente sem ver os meus filhos. E eu estou desesperada, porque eu não sei mais o que fazer. E por isso, eu estou expondo essa situação para que pessoas conheçam o meu caso e me ajudem a chegar às autoridades para eu ter essa decisão. Porque os meus filhos são meus, eles têm mãe. E eu não abandonei os meus filhos, eu estou correndo atrás dos meus direitos para ter os meus filhos. Quem é mãe sabe a dor de estar longe dos filhos. Eu quero mais que tudo ter os meus filhos. Eu tenho como criar os meus filhos, eu sou formada.
tenho um trabalho, a minha família me ajuda, mas eu só quero recuperar os meus filhos e eu peço a ajuda de vocês para isso. Por favor, me ajudem. Quem puder compartilhar, compartilha. É só o que eu quero, que chegue às autoridades, que eu consiga pegar os meus filhos, porque eles não vão tomar os meus filhos. Os meus filhos têm mãe e eles vão ser criados pela mãe deles, que sou eu. Eu peço muito a ajuda de vocês, por favor, me ajudem, que esse meu vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis.